Bom, a Rádio Novo Tempo ela foi um instrumento nas mãos de Deus para mudar a nossa vida, né? Pra gente conhecer a Deus em espírito, em verdade, né? Realmente, eu só tenho a agradecer a Rádio Novo Tempo. Eu estava num desespero tão grande, meu casamento estava se deteriorando, estava acabando. A minha família estava assim acabando. Eu acho que hoje eu falo com ele mesmo, se a gente não tivesse procurado Deus, a gente não estava mais junto. Teotônio e Ivanete são casados e levavam uma vida aparentemente normal. Eu senti um vazio muito grande. É como se nosso coração fosse um buraco redondo e tudo que a gente colocasse lá dentro era uma peça quadrada, não encaixava, por mais que a gente procurasse. Essa família começou a enfrentar problemas. Eu tive uma crise, eu fiquei 3 dias sem dormir, né? E a gente não encontrava uma solução, um caminho para onde que eu vou seguir para poder resolver esse problema. Então já conheci alguns programas de televisão, conheci algumas rádios que a gente vai passando no carro e descobri que tinha uma rádio evangélica no carro, né? Essa rádio era Novo Tempo. Então nesse momento de angústia que eu tive, né, que acontecia basicamente era à noite, né, quando eu não conseguia dormir, então eu comecei a ouvir a Rádio Novo Tempo nesse período noturno. Na verdade foi o Espírito Santo mesmo, que nessas madrugadas que ele estava em desespero, que não conseguia dormir, e ele colocou na rádio. E eu nem sabia que era a Rádio Novo Tempo. Quando ele sintonizou numa rádio e vi, acho que era Fernando Iglesias que estava pregando, que era a voz da profecia. Que aí a gente começou a ouvir o pastor falar. E sentia que aquela mensagem era para mim. Então a gente ficou basicamente 1 ano estudando, né, para a gente tentar seguir a Deus da melhor maneira, da maneira certa. A Rádio Novo Tempo, né, a estrutura do Novo Tempo oferecia um estudo bíblico grátis. E a gente pediu esse estudo bíblico, né, via e-mail, recebemos o estudo, começamos a fazer esse estudo, conhecendo cada vez mais a verdade, até que em janeiro desse ano a gente decidiu frequentar a Igreja Adventista. E fomos conhecendo a verdade. Nisso, conhecendo a verdade, a nossa vida já foi mudando, a gente já foi tentando, logicamente através do Espírito Santo, né, seguir os mandamentos de Deus, fazer o que é bom aos olhos de Deus. E a gente fazendo isso, a nossa vida foi mudando. Algumas questões, tribulações começaram a aparecer, mas só que a gente sabia que a gente tinha a quem recorrer, que era Jesus. A história deste casal é parecida com a de outras pessoas que encontraram uma palavra de conforto e alívio em meio aos problemas da vida, como Dona Lucy, que há menos de 2 anos conheceu a Rádio Novo Tempo. Ela também enfrentava os seus desafios. Eu sempre ouvia a rádio, né? Então eu gostava muito da Rádio Novo Tempo. Então eu fui ouvindo muitas mensagens muito bonitas que eu gostava, muitos hinos bonitos. E também eu estava sentindo assim, muito deprimida e que eu moro sozinha. Então eu falava na rádio que quem quisesse auxílio para ajudar na depressão, essas coisas assim. Aí eu vim um dia aqui na igreja visitar, um dia de quarta-feira. Aí eu vim, gostei, conversei com a psicóloga. Aí ela falou que não tinha vaga, que não tinha muita gente para atender. O que parecia sem solução, Deus já estava atuando com sua poderosa mão. Aí não tinha vaga, né, para a psicóloga me atender. Aí eu fui aguardando e vindo na igreja, né. Aí, como eu sempre gostava muito do hino, cantava, e em casa também eu via, as amigas me davam DVD, CD, tudo dos hinos, né? Então aí aquilo foi melhorando em mim. Aí eu falei com a psicóloga, eu falei assim, não preciso mais de psicóloga, meu psicólogo é Jesus. A mensagem que confortou o coração de Dona Lucy também vem transformando a vida de muitas pessoas durante esses 21 anos. A Rádio Novo Tempo começou no interior do estado do Espírito Santo, na cidade de Afonso Cláudio, em 12 de agosto de 1989. Hoje, atingindo a maioridade, a rede tem 17 emissoras espalhadas pelo Brasil e outras 95 pela América do Sul. Os anos passaram, mas a mensagem continua a mesma: levar esperança. Vitória foi palco para a primeira transmissão em rede nacional da Rede Novo Tempo de Rádio em 1995. Uma das 3 ilhas capitais do Brasil, ela é cercada pela Baía de Vitória.
A cidade é também a segunda capital brasileira com a melhor qualidade de vida, de acordo com as pesquisas da Fundação Getúlio Vargas. A Rádio Novo Tempo, em Vitória, conta com uma estrutura bem equipada. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da rotina da Rádio Novo Tempo aqui em Vitória. Vamos lá? Josélia, qual é a sua atividade aqui na rádio? Eu faço a locução dentro do estúdio e também faço as promoções de rua com a nossa unidade móvel Novo Tempo. Edinho Lima é locutor na Rádio Novo Tempo há 14 anos. Ele expressa a alegria de fazer parte desta família. Olha, a minha vida é tudo, tá? É algo muito importante na minha vida. Eu digo que é a segunda pele. Eu amo fazer rádio, eu amo estar na Novo Tempo. É a minha vida, era o sonho, desde os 12 anos. Então agora a Josélia vai entrar no ar falando com seus ouvintes. Vamos acompanhar? Agora 4h16. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ouvinte há 18 anos da Voz da Esperança, André conta que a rádio tem sido um instrumento para melhorar o relacionamento com Deus e com o próximo. Em um mundo onde tudo está tão banalizado, onde as relações estão a cada dia menos fortalecidas, a rádio ela ainda vem com a esperança de que isso tudo mude. E a mudança aconteceu há 10 anos na vida de Hilda. A comerciante morava no interior do estado, numa montanha a 1.000 metros de altitude, distante 13 quilômetros da cidade. Certo dia, sintonizando o rádio, ela encontrou a Novo Tempo. A mensagem que estava sendo transmitida lhe tocou o coração como nunca antes. Era tudo que Hilda precisava ouvir. Mas aquele pastor, como nenhum outro, ele pregava e falava assim profundamente diferente de tudo que eu já havia visto, porque ele falava com amor. Hilda sentiu que algo novo estaria para acontecer na vida dela. Deus tinha um propósito para nós e eu sentia que a gente devia tomar uma decisão, uma posição ao lado de Jesus. E aquilo às vezes incomodava a gente não ter de nenhuma posição, de ser não ter nenhum princípio, seguir nenhum princípio. E isso incomodava e o Espírito Santo de Deus tocava muito nosso coração. Um dia eu ajoelhei e fiz uma oração para Deus. Eu falei para Ele que se Deus me amasse tanto como aquele pastor falava, que Deus nos amasse tanto, que Deus fizesse um milagre ali na minha vida. Até que um dia, através da rádio, ouvindo a voz da profecia, eu ouvia todas as manhãs a voz da profecia e às 3 da tarde. Eu ouvi o pastor Nemuel Estina pregando. E ele, naquela manhã, mandou uma mensagem, foi exatamente para mim. Falava do filho pródigo. E no final da mensagem ele dizia assim: filha, o que você está esperando? O pai já está de braços abertos. Ele olha a estrada todos os dias aguardando você. Hilda, Teotônio, Ivanete e tantos outros compreenderam os planos de Deus para as suas vidas. Jesus fez muitos milagres na minha vida, muitos. Mesmo antes da gente estar na igreja, nos caminhos de Deus, Ele fez muitos milagres. Isso prova que Deus nos ama incondicionalmente. Os amigos que a gente tinha no passado, hoje sumiu todo mundo. Hoje nós temos novos amigos cristãos, uma família. E através da palavra, através da Rádio Novo Tempo, a gente conheceu o grande amor de Deus. O amor de Deus tem pela gente. Nesses 21 anos da Rede Novo Tempo de rádios aqui no Brasil, muitas pessoas conheceram a mensagem da esperança através da emissora. São histórias emocionantes como a do casal Teotônio e Ivanete. E para comemorar essa data muito especial, foi realizado aqui em Vitória um evento que reuniu cerca de 15.000 pessoas. Os detalhes dessa programação você confere na nossa próxima reportagem.